Um bom dia, uma boa tarde, meu caro pensante, em mais um vídeo do canal O Pensante. Já de princípio, sem mais delongas, sem mais demora, já vamos colocando logo o assunto de hoje para que você não perca mais tempo, para que você já saiba se vai seguir nesse vídeo ou não. É com sinceridade total que a gente já começa assim. Começamos assim já para você entender causa e efeitos das nossas palavras em nossas vidas. Esse é o tema de hoje, ok? Queria então hoje fazer um pouco diferente e mostrar para vocês também na cultura pop o que eles mostram para nós, né? Na cultura pop, o que eles mostram para nós, o que é causa e efeito nas nossas vidas, ok? Mas mais especificamente nesse canal, meu caro pensante, eu quero deixar para vocês o que realmente eu penso que pode ser causa e efeito das nossas palavras nas nossas vidas. Mas também vou dissertar e vou refletir com vocês o conceito de causa e efeito de um modo geral, ok? Gosto muito daquele filme Matrix, quem me conhece sabe. Esse filme realmente mostrou para nós até onde mais ou menos os seres humanos e a gente temos os nossos livre-arbítrio e até onde o sistema pode nos controlar, se realmente somos livres ou não. Já queria fazer essa pequena introdução sobre um dos filmes mais badalados da cultura pop do ano de 1999, né? A cultura pop também é um reflexo direto da sociedade e ao mesmo tempo é uma força que a molda, né? Filmes, livros, séries e música não surgem do nada. São causados por contextos sociais, políticos, tecnológicos, todos eles específicos. Por exemplo, os filmes de super-heróis ganharam força em tempos de instabilidade, oferecendo figura de esperança e justiça. Livros distópicos como 1984, de George Orwell, ou Jogos Vorazes, por exemplo, surgiram das preocupações do controle, vigilância e desigualdade. Essas obras, elas espelham o nosso mundo, mas também influenciam comportamentos, pensamentos e tendências. O sucesso de uma saga como Harry Potter, por exemplo, resgatou o hábito da leitura em jovens e gerou uma nova onda de fantasia. E já séries como Black Mirror, que acaba de sair uma nova temporada, também faz a gente refletir sobre o impacto da tecnologia e a invasão que ela está tendo agora mesmo nas nossas vidas, como a inteligência artificial e um monte de coisa que está acontecendo agora mesmo. A cultura pop é o resultado das inquietudes sempre do seu tempo presente, e ao mesmo tempo uma ferramenta poderosa que transforma a mentalidade, inspira movimentos e deixa marcas profundas de uma maneira que enxergamos o mundo, da maneira que a gente enxerga o mundo, claro. Eu penso assim, na verdade, as inquietudes do ser humano, como esse canal tá para isso, e vamos refletir sobre vários assuntos ao longo do canal e ao longo da história desse canal, que eu espero e que você possa pegar todas essas reflexões e trazer para sua vida. Eu penso assim, a gente tem que, como ser humano, como uma pessoa que nasceu, cresceu e agora já é adulto, tem que começar a refletir o seu lado espiritual e ver realmente se somos livres e até que ponto podemos, com nossas próprias mãos, enganchar, pegar o nosso destino e fazer a realidade que a gente quer. Esse canal foi construído para isso e eu trouxe para vocês essa temática de hoje porque eu enxergo que se você for uma pessoa pragmática, uma pessoa totalmente de um comportamento que você pode ser sistêmico e você pode realmente policiar tudo o que você faz e tudo o que você fala e tudo o que você pensa, eu acho que você tem totais capacidade de trazer tudo para sua realidade. Sei que é muita falácia, alguns podem falar esse assunto já é manjado, eu não quero ouvir isso, você já pode sair do canal, mas você que tem interesse nesse tipo de assunto e quer ouvir uma pessoa discorrer sobre essas coisas que poucas pessoas querem falar, porque é só você ver que você não consegue conversar isso com amigos, só você tem 5 amigos, dá para contar na palma da sua mão com quantos amigos você pode falar dessas coisas supérfluas para uns e totalmente importantes, espirituais, conceitos que realmente todos têm as suas perguntas dentro, só que fica pensando, amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã eu tenho que viver a minha vida, quem vai pagar o meu aluguel, quem vai pagar minhas contas, né? Então, tipo assim, o sistema, ele te esmaga de uma certa forma ao ponto que você não consegue nem pensar o porquê de você estar aqui. Então esse canal foi criado por isso, porque temos que pensar nesse lado também, ok? Então, entrando na questão do filme Matrix, eu queria mostrar como é o conceito de causa e efeito dentro do filme Matrix e queria discorrer com vocês como essa causa e efeito pode ser também de uma forma manipulável de acordo com o que você vai falar no seu dia ou não. Vamos lá. No filme Matrix, o conceito de causa e efeito é uma das ideias centrais que permeia a narrativa e a filosofia dessa obra. Essa noção é especialmente explorada através do personagem Merovingio,
que afirma causa e efeito, ação e reação, isso é tudo que existe. Dentro da lógica do filme, o mundo da Matrix é uma simulação controlada, onde cada ação gera uma consequência lógica. Tudo funciona como um sistema. As escolhas dos personagens, mesmo aquelas que parecem livres, muitas vezes já estão condicionadas por causas anteriores. Isso levanta a pergunta: até que ponto somos realmente livres para escolher ou apenas reagimos a estímulos? Neo, por exemplo, começa como um indivíduo comum, que é levado por uma sequência de eventos. Suas dúvidas, o encontro com Morfeu, a escolha da pílula vermelha, todos causados por fatores anteriores. Ao longo da trilogia, ele passa a entender que para mudar o sistema, ele precisa agir conscientemente, quebrando o ciclo previsível de causa e efeito. O conceito também se conecta com o determinismo e o livre-arbítrio. Estamos presos às causas anteriores ou podemos alterar os efeitos com nossas decisões? Matrix não dá uma resposta fechada, mas nos convida a refletir sobre como nossas ações, pensamentos e escolhas são moldados e como podemos romper padrões e assumir controle sobre a própria realidade. Em resumo, em Matrix, causa e efeito não são apenas leis da física, mas também chaves para entender o funcionamento do mundo, a manipulação do sistema e a possibilidade de libertação através da consciência. Vocês viram que resumo conciso e rápido do que foi aquela obra Matrix, que está em debate até hoje em muitos canais, em muitas rodas de amigo, e eu sou muito fã dessa trilogia. Eu assisti em 1999, quando saiu em VHS, e tenho até hoje e assisto sempre. Na verdade, Matrix é um marco do cinema mundial, mas ela é um marco também por causa de tantas coisas filosóficas que plantou na sociedade e tantos pensamentos que conseguiu levantar a ponto de a gente questionar a realidade e ver e tentar sentir e tentar ver, sentir com os nossos sentidos e questionar se o que estamos sentindo com os nossos sentidos é real ou não. Foi isso que o filme plantou. E o mais interessante de tudo isso é que, com os estudos que foram saindo ao longo dos anos 2000 de lá pra cá, foi se provando cada vez mais que realmente o mundo micro, no caso a física quântica, ela é totalmente real e que ela é totalmente uma força que não entendemos completamente e que parece que realmente o ser humano, as pessoas e o observador, ele é o que constrói a sua própria realidade, de acordo com vários experimentos. E um outro vídeo eu posso trazer para vocês entender melhor o que é o experimento da dupla fenda, para vocês entenderem que quando tem um observador, quando tem uma pessoa consciente observando o experimento, a matéria se comporta como matéria. Quando o olho humano não está vigiando o experimento, não está sendo gravado, se comporta como onda. Então, enquanto não está sendo observado, temos infinitas possibilidades. Enquanto se observa, uma dessas possibilidades se materializa e vira uma só única possibilidade. Então, realmente, quando você não está focado, e quando você não está focado, você tem infinitas possibilidades na sua mão. E quando você foca, você acabou de escolher uma, e aquela uma é o que ela vai acontecer. Tá certo? Então, voltando a Matrix, é o seguinte: a primeira vez que eu assisti foi em 1999. Eu fiquei muito impactado e realmente fez a gente que já gosta de ler livros, ler a Bíblia, ler livros antigos, ler livros da Mesopotâmia, todos esses livros das culturas antigas e tal, e discorrer sobre a vida e filosofia, tomou um impacto muito grande ao ponto de eu questionar como deixaram essa mídia passar para as massas, ao ponto de que estava falando na nossa cara que ou somos totalmente controlados ou simplesmente estamos vivendo em um sonho, né? É o que Matrix colocou, ao meu ver, na época em que eu assisti. E trazendo para o que eu quero passar no canal, aquele personagem merovingio, quando ele tá com Neo, Trinity e Morfeu, ele tenta mostrar pra eles que ele sabe a missão dele lá dentro, como um programa que trafica programas. Ele sabe qual é as consequências que ele vai causar, ele sabe qual é a missão dele e o propósito dele. Ele perguntou se eles sabiam o propósito deles. Essa frase é muito enigmática na hora do filme, porque na verdade Morfeu, Trinity e Neo, eles estão nesse momento um pouco como patinhos, assim, como soldadinhos da Oráculo, porque a Oráculo vai falar uma coisa pra eles, eles vão e fazem, né? Então ele fala assim: a velha mandou vocês aqui, aposto que eu sei o meu propósito, você sabe o seu? Ele pergunta pra Neo. Então, tipo assim, quem sabe o seu propósito na Terra? Quem sabe o que você veio fazer aqui?
O que você está fazendo agora? Para que você tem esse trabalho? Por que você nasceu? Então são perguntas realmente bem inquietantes aonde eu vivo na Europa, e pessoas daqui, muitas pessoas que não são, que elas são muito lógicas, para elas 2 e 2 é 4 e acabou. Essas pessoas não pensam nessas questões, elas vivem e dizem que morreu, acabou, entende? Então elas não têm esse pensamento de pensar nessas coisas espirituais, nem na vida após a morte, e nem nessas coisas filosóficas. Então toda vez que se levanta esses questionamentos, toda vez que tem esses filmes, toda vez que tem essas séries, toda vez que tem esse tipo de conceito na mesa, num jantar, em qualquer lugar, fica uma situação incômoda, porque a gente vê as pessoas querendo fugir desse tipo de assunto. É muito patente aqui aos olhos de qualquer pessoa que é um pouco mais espiritual viver na Europa, saber que eles são assim, são totalmente frios, e ou eles são totalmente esotéricos e muito abertos, ou são totalmente frios e falam que isso só é um monte de besteira, e que simplesmente quando morreu acabou. A pessoa morre e já virou um amontoado de restos e já está, tá bom? Então eu queria perguntar para vocês se você já descobriu o que você está fazendo aqui, qual é a sua missão, né? Então, sabendo disso e buscando isso, eu fui atrás de vários livros, li muitos livros, já busquei muitos conhecimentos, e só que essa é a questão, na busca sempre de saber o porquê de estarmos aqui, se estamos realmente num sonho. Cada vez que eu fui estudando, e ainda estou estudando ainda, continuo sempre lendo e tudo, eu vi que realmente temos muito mais em comum com o filme Matrix do que a gente pensava a princípio. Porque se essa realidade aqui é uma realidade onde podemos moldar ela como a gente quer, então de certa forma a gente está fora daqui, né? Você pode estar pilotando um avatar, entendeu? É uma das possibilidades. E se isso não fosse assim, seria difícil explicar coisas que as pessoas atraem para suas vidas, como se toda a realidade fosse luz, como se toda a realidade fosse um filme passando num rolo, e aonde você pode cortar e trazer as coisas para você, ou apagar elas, se caso você não quer, entende? Então, partindo desse pressuposto de que você pode saber que sua realidade é feita de luz, e que se você policiar as suas palavras, os seus comportamentos, você pode moldar a sua realidade, então de certa forma a gente realmente é o co-criador dessa realidade, porque livros antigos, inclusive a Bíblia, fala que nós somos co-criadores. E que se a gente acreditar, e se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, quer dizer, mínima, a gente poderia fazer coisas espetaculares. A única coisa é que a gente não acredita o suficiente para essas coisas acontecerem, entende? Então, realmente, partindo desse ponto, e partindo de outros livros sagrados, de outros versículos que sempre a gente lê, a palavra, ela é totalmente sagrada. A palavra, quando você lança ela, ela cria, né? Quem aqui sabe de esoterismo, eu estou falando de uma linguagem bem específica, né? O O1, todas as coisas que diz que Deus lançou a palavra e a criação veio só com uma palavra de ordem que ele deu. Ele falou haja luz e houve luz. Então a palavra, ela é criadora. Então no momento em que você policia tudo o que você fala, realmente você vai criar a sua realidade. Eu lembro de um versículo onde Deus fala com Moisés e fala que, no caso lá no Egito, Moisés e Arão ia colocar o faraó na parede para libertar o povo dele. E nessa hora em que ele falou isso, ele falou: Moisés será como eu, e Arão será como você para mim. Então é como se Deus estivesse falando: você é o Deus para Arão, e Arão é o profeta. Então Arão é o que executa com o cajado, e você é o que vai falar o que vai acontecer, entendeu? Então é tipo assim, em outras passagens também deixa entender que somos como semideuses, como co-criadores, somos, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras e com as nossas ações, porque a gente pode estar plantando bênçãos e maldição. Então, tipo assim, que poder foi esse que o Criador deu para nós, ao ponto de ele falar que nós temos o poder na língua, que tem que tomar cuidado com o poder na língua, como está escrito em Provérbios. Então, se você é uma pessoa que totalmente policia tudo o que você fala com seus filhos, com a sua família, no seu trabalho, com seus amigos, na sua vida pessoal. Por exemplo, quantas vezes eu já falei aqui no canal, e quantas vezes eu falei: não é bom a reclamação, a murmuração, o praguejar, a pessoa que sempre está xingando, a pessoa que sempre está chamando uns nomes ruins, para que tudo aquilo venha para a vida dela. Em vez de você fazer isso, você faz ao contrário. Quem aqui não viu uma pesquisa do passado de um japonês, de um cientista japonês, aonde ele colocava uma etiquetinha em cada vaso de água, e segundo essa etiqueta ele tinha que xingar ou falar palavras de amor para aqueles vasos de água, né?
E depois ele congelava. E quando ele congelava, uns ficavam bem feios e outros ficavam bem bonitos, com cristais de gelo bem bonitos no microscópio. Por quê? Porque para uns ele falava, você é bem-vinda, eu te amo, não sei o que. Para outro, eu te odeio, você é uma merda, entendeu? Tipo, eles xingavam um e falavam palavras ruins para um e falavam palavras boas para outros. No caso em que quando ele fazia isso, ele constatava que a água correspondia. Teve gente que fez isso com plantas, teve gente que fez isso com outras coisas e aconteceu do mesmo jeito. Os padrões da criação parece que está feito de uma maneira em que frequência, som, palavras reverberam e criam coisas, né? Dá para a gente discorrer por muitos assuntos aqui, geometria sagrada, todo tipo de coisas que vocês talvez nunca ouviram falar e tudo é verdade. Então, partindo do ponto simples, aonde cada um pode praticar, que é o meu objetivo aqui no canal, então eu peço isso para vocês, testar em suas vidas, plantar palavras boas. E se você quer testar também, se vai acontecer as coisas ruins, continua plantando as coisas ruins. Mas se você é uma pessoa que todo dia está gritando em sua vida, porque eu vim de lá do interior da Bahia, eu sei muito bem como é essa palavra, desgraça, todo dia, a vida é uma merda, a vida é uma bosta, minha vida é assim, minha vida é assada, eu não consigo, entendeu? Então por que você agora não pode ser diferente? Tentar policiar suas palavras, não falar tanto palavrão, não xingar os seus filhos, não pegar e taxar o seu filho, que burro, você não aprende nada, você é sonso, você só deixa a coisa cair, mantegão, só tá chorando, você deixa as coisas cair, a mão mole, mão frouxa, entende? Então você chama o seu filho de burro, mas em vez de você ver que o seu filho tá tendo uma dificuldade numa matéria específica na escola, em vez de você chamar ele de burro, porque você fala, meu filho, você é confiante, você é inteligente, você vai conseguir, entende? Qual o peso? E qual a dificuldade de você fazer ao contrário? Não tem nenhuma dificuldade. Então, pegando esses conselhos que eu estou te dando aqui, você pode sim ir e fazer ao contrário para ver se vai dar certo. Não tem nenhum problema você fazer isso. Nossas palavras, elas têm poder. Elas podem construir ou destruir, motivar ou ferir. Quando falamos com gentileza, criamos conexões, espalhamos confiança. Palavras negativas, por outro lado, podem gerar conflito, afastar pessoas e até influenciar a nossa autoestima. O que dizemos reflete quem somos e molda o ambiente ao nosso redor. Por isso, escolher bem as palavras é essencial para uma vida mais harmoniosa e consciente. Isso é eu falando de forma educada, mas no caso, eu quero que vocês coloquem em prática tudo o que eu estou falando, só que de maneira contrária. Se você é uma pessoa que todo dia está praguejando, está só trazendo problemas para sua vida, está todo o tempo uma pessoa que murmura, você sabe que você é assim. As pessoas falam, meu Deus, você só briga com os outros. Se você é uma pessoa fofoqueiro, se você é uma pessoa que adora falar da vida dos outros, a pessoa comprou um carro, a pessoa comprou uma roupa nova, a pessoa tá fazendo isso, a pessoa tá fazendo aquilo. O seu assunto do dia é os outros. O assunto do dia da sua vida é a vida dos outros. Troque isso. Tenta trazer as coisas diferentes para sua vida. Aqui não se trata de ser santinho, de ser o bonitinho e de ser o legalzinho. Não, isso é para você ver resultados na sua vida. Faça isso de maneira consciente, de maneira tipo assim, vou testar isso aqui, vou colocar em prática isso daqui, vou tirar os xingamentos, não vou fofocar, não vou falar mal dos outros. O meu foco agora é a minha vida, entendeu? Se você conseguir fazer isso e plantar todos esses conceitos na sua vida, inclusive dos vídeos passados que você pode voltar para trás e ver no meu canal, você vai ter uma vida de frutos a longo prazo e talvez muito rápido, porque o que estão falando é que o mundo está cada vez mais diferente, as coisas estão acontecendo muito rápido, as pessoas que estão plantando alguma coisa ruim ou boa estão recebendo o seu fruto em seguida. A lei da colheita está vindo muito rápido, eu não sei o que está acontecendo nesse 2025, a lei da colheita está vindo muito rápido e você pode plantar o bem agora. Você planta as palavras de bênção agora. E eu quero nos comentários. Então eu quero mais para frente no meu canal. Ó, pensante, deu certo. Deu certo o que você falou. Estou plantando coisas boas e estão voltando coisas boas para mim. Do momento em que eu deixei de falar mal dos outros, de julgar os outros, de olhar para os outros, de falar que aquela pessoa quer meu mal. Porque muitas vezes quando você tem uma pessoa que quer o seu mal todo santo dia no trabalho, na escola, em qualquer lugar, pode ter certeza que ela também é assunto da sua fala, ela é assunto da sua conversa em casa, na hora da comida, na hora de dormir. Ela é assunto seu. Tira ela da sua boca, ela vai desaparecer. Não profere o nome dela e não fale o que você não queira que aconteça. Não saia da sua boca o que você não quer que aconteça. Comece a viver dessa forma. Pensa nessa frase que eu estou falando agora. Não fala e não tira da sua boca para fora
o que você não quer que aconteça. Só sai da boca sua o que você quer que aconteça. Isso é uma coisa muito forte que eu tô falando pra você aqui agora. Repito, só tira e só deixa sair da sua boca as coisas que você quer que aconteça. As coisas que você não quer que aconteça, você, na hora que você for falar, você cala a boca. Veio uma vontade de xingar, cala a boca. Tropeçou o pezinho lá, o dedinho, o mindinho lá na quina da mesa, da cama. Quis miserar, fecha a boca. Entendeu? Fecha a boca. Pra coisa ruim, fecha a boca. Pra coisa boa, e se você vai fofocar sobre os outros, não tem como isso ser bom. Então, cala a boca. O outro te aprontou com você lá no trabalho, aprontou com você lá na escola. Esse fulano é... Cala a boca. Entendeu? Você vai plantar o bem. Você vai plantar a bênção. Eu duvido que amanhã a sua vida não muda. Eu duvido que uma prática de mês a mês, até chegar a um ano, eu duvido. Com todos os passos que eu tô dando pra você, eu duvido muito você não conseguir. Você vai conseguir tudo o que eu tô falando aqui. Porque foi assim comigo. Você vai policiando sua vida. E é impossível você policiar 100%, porque a gente é realmente... A gente é assim, somos seres humanos e você sabe como é que é. Porém, é uma coisa consciente. É uma coisa da prática. Ok? Espero que você tenha gostado, meu caro pensante. Causa e efeitos nas suas palavras do dia a dia. Era um vídeo teste para eu te mostrar o que é causa e efeito de um modo geral. Mas o que você pode trazer como causa e efeito com as suas palavras. Deixa aqui nos seus comentários o que você achou. E se deu certo mais pra frente, você vem e escreve aqui. Tô conseguindo fazer o que você falou. Já evolui muito. As bênçãos começam a chover na minha vida. Porque agora eu só planto bênção. Ok? Um abraço. Já passou os 20 minutos. Um abraço muito forte. Esse é só o começo. Vem com a próxima. Deixo aí uma miniatura pra vocês aí pro próximo vídeo. Obrigado, pessoal. Tchau.